Olá, boa noite. Cá estamos para mais uma live hoje sobre vidas vegetarianas. Hoje cheguei um bocadinho mais atrasada porque tenho a minha criança pequenina doente e ele estava cheio de mimo, mesmo na hora de eu vir abrir a live, portanto demorei um bocadinho a aparecer. Mas tudo se resolve. Então hoje estamos cá para conversar com a Karina Barbosa, que é terapeuta espiritual e é autora de livros de receitas veganas. Portanto, temos hoje uma conversa super animada. Assim se espera. A Filó já está a dizer boa noite. Olá. É espetacular. É sempre a primeira. Por acaso é mesmo engraçado. É sempre a primeira a aparecer. E queria dizer-vos também que se forem ao meu site, ao amarpor2.pt, conseguem subscrever o canal do YouTube também, se quiserem, subscrever o próprio blog, recebem as receitas sempre que elas aparecerem, os vídeos também aparecem por lá e tudo mais simples se forem a amarpor2.pt e subscreverem. O projeto cresce, vocês ajudam e ajudam também quem nos queira ver falar mais sobre estes assuntos, sobre os assuntos das vidas vegetarianas. A Anita Cunha também está a dizer olá, olá. E agora nós vamos ver se temos a Karina do outro lado para podermos conversar sobre a sua vida. Vamos lá encontrá-la. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, queria agradecer-te teres aceitado o convite, que eu sei que a vida agora anda muito atribulada, mas de qualquer das maneiras agradecer-te por teres vindo cá conversar. E gratidão pelo convite também, gratidão pelo convite também. De nada. Olha, eu costumo pedir a quem aparece aqui para conversar comigo, só para dizerem quem são, de forma simples, para quem nos está a ouvir e não te conhece, ficar a conhecer-te um bocadinho. Ok, eu sou a Karina Barbosa e sou autora dos livros Cozinha 100% Vegetal e Saudável de Cozinha com os Chakras e também sou terapeuta espiritual, onde faço consultas, também dou cursos, crio alguns eventos também, para trazer uma vida mais leve, mais com propósito, descobrir propósito, ajudar também em vários assuntos que vão surgindo na vida também, através do meu site e das minhas consultas, que é no Be Pure Inside. Ok, então diz direitinho, que é para quem não está a ouvir conseguir ver, conseguir perceber. Diz o nome do site devagarinho. Be Pure Inside. Traduzido à letra é ser puro por dentro. É o Pois Be é. Pure Inside. Claro. .com. Agora .com. .com. Depois quando a gravação entretanto, se escreverem carinabarbosa.com, também vão lá dar. É mais fácil. Pois, se calhar assim de repente. Quando já se é conhecida e os projetos são conhecidos, é fácil ir ao Dr. Google e aparece. Exatamente. As pesquisas são boas. Olha, queria-te perguntar o seguinte. Como é que tudo surgiu? Como é que tu, não o projeto em si o teu, depois tu contas, mas como é que tu deixaste de comer de forma tradicional? Qual foi o clique? Como é que isso começou? Ora, conta-me. Então eu estava a tirar estava no curso de jornalismo e estava no primeiro ano e estava a comer maçãs de origem animal e um colega meu que era vegan, mas isto em 2002, portanto eu não sabia, nem conhecia a palavra vegan, portanto eu nem captei a frase sequer, só percebi que eu não comia carne, afinal eu não comia muito mais coisas. E eu estava a dizer, tu sabes o que está aí na tua sandes? E eu disse, maçãs, um produto, que era o que para mim eram os animais, no fundo, produtos, nós nem pensávamos nisso. Entretanto, ele começou a dizer que os animais sofrem e aquilo começou a fazer assim, de alguma forma, confusão. Então eu cheguei a casa e pensei para mim, aliás, antes eu vou deixar de comer carne também. Eu não captei que ele não comia peixe, então só captei a mesma parte da carne. Então cheguei a casa e disse à minha mãe, mãe, quero deixar de comer carne porque os animais sofrem. E a minha mãe, muito rapidamente, diz, eu também. E eu, a sério? Ela, sim, então, ela, eu já nem gosto, eu já nem ligo, se os animais sofrem, então eu também quero deixar. Então, entretanto, ela pegou, tínhamos assim um congelador com algumas carnes e etc. E ela conhecia uma senhora que até precisava, estava com algumas dificuldades, pegou na carne toda e deu àquela senhora, pronto, já estava comprada, claro. E, entretanto, a partir daí, deixei de comer carne, tudo que fosse de origem da carne, por exemplo, fiambres, etc. Na altura, em 2002, era complicado, ao mesmo tempo porque para comprar seitãs, para comprar tofus, não havia tanta disponibilidade, então nós íamos à fábrica da Provida, que hoje até é conhecida, então nós tínhamos que fazer uns quilómetros até para ir lá buscar as coisas. Entretanto,
foi passando os anos e em Não 2000... dias. Esqueci-me de te perguntar. Do sítio onde estou, eu na altura, quando eu fiquei, eu estava em Sintra. Ok. Portanto, Era esse contexto na que era altura. preciso. Ok, sim. Estava em Sintra e sei que na altura era também complicado naquele sítio. Claro, Já foi há bastantes anos. Entretanto, em 2013, e eu sempre que falava, eu dizia que na altura não havia bem o conceito, pelo menos eu não conhecia o conceito de vegan, o conceito de vegetariana, então as pessoas até brincavam comigo a dizer que eu era pixel-lacto ou ovo-vegetariana. Sim, também há. Isso. Isto mais para a frente, talvez mais em 2012 é que se começou assim a dizerem que eu era, e eu, ok. Entretanto, o peixe eu comia, não sabia o porquê, continuava o hábito, não é? Entretanto, comecei a namorar e disse ao meu namorado que não como carne por causa disto, apresentei-lhe o leque, deixando sempre a decisão e a opção do lado dele, nunca impondo nada. Entretanto, ele começou a ter interesse, ele também disse, olha, também quero deixar de comer carne, e também deixou de comer. Entretanto, foi o que depois disse, porquê que nós não somos veganos? Porquê que nós também continuamos a comer peixe? Porquê que continuamos a beber leite, laticínios, ovos? E aquilo na altura ficou assim, será que eu consigo? Como se fosse assim uma coisa que não fosse conseguir. Mas sempre no primeiro pensamento, é uma coisa muito complicada. Parece uma coisa assim, e agora é aquela pergunta, e agora então o que é que a gente come? Não é? A primeira, isto estávamos em 2013, ainda também não era assim tão usual, ou tão conhecido, ou tão, não havia assim também tantos produtos, não é? Entretanto, nós optámos, ok, então pronto. E na altura, aquilo que me fazia confusão era, e os ovos? Como é que eu gosto tanto de comer ovos e omeletes, e hoje eu tenho que dizer já nesta parte que não me fazem falta nenhuma mesmo. E na altura o queijo, as pizzas, como é que as pizzas vão fazer sem queijo? E os queijos hoje são deliciosos. Os veganos. Nem preciso de falar. Entretanto, mais uma vez, eu fui dizer à minha mãe, olha, eu vou também deixar de comer peixe, laticínios, ovos, portanto, vou deixar de comer tudo, vou ficar vegan, vou também adotar o estilo de vida vegan, deixar de utilizar roupas de origem animal, etc. A minha mãe, eu também. Pronto, ao menos. Aquela parte em que eu pergunto, sério? A família aceitou e tal, nem é preciso perguntar. E eu, a sério, mas é isto dela. Os animais sofrem. Sim, mas queres que eu mostre algum vídeo? Eu não preciso ver vídeos nenhuns. Eu não quero ver vídeos nenhuns. Eu já sei. Ok. Então, eu acho gira a história que eu abri o leque ao meu namorado e ele depois abriu o resto do leque. Eu não sabia que havia mais para abrir. E isso, depois começámos a procurar receitas e não havia assim muitas escolhas, não havia assim muita informação. E foi quando eu decidi criar então um site que eu tinha antigamente, o meu primeiro site, que era o vegetableblog.com, que foi onde eu comecei a partilhar as receitas que eu ia fazendo, que ao início ainda me lembro que no Natal, foi mais ou menos perto do Natal, que comemos um tofu na altura, que nós até pensámos assim, isto não sabe nada, não tem sabor, porque não tínhamos ainda tato para fazer. Não, mas eu também, quando comecei a comer tofu, não gostava, porque eu não fazia nada ao tofu e achava que ele tinha que ser comido assim. É cru, praticamente, não é? Então, depois é que, ok, isto é mesmo condimentado e sabe bem, brincar com os alimentos, e comecei a gostar tanto, comecei a envolver-me tanto na descoberta e comecei a descobrir que há tanta coisa que a gente pode comer, e eu até comecei a dizer que isto já não é comer, isto parece que a gente está sempre na sobremesa. É tão bom. É muito, eu acho que é criativo. Versátil, criativo, não é? É mesmo isso. Então, entretanto, comecei a gostar muito de estar, eu já gostava de estar na cozinha, quando era mais novinha já fazia os meus livros de receitas, os outros, já fazia. Mas já era, eu estava a treinar. Claro, e entretanto, era para o futuro, exatamente. Entretanto, comecei a interessar-me tanto e decidi, eu já queria escrever e aí senti, é um livro de receitas que eu quero avançar um livro que me ajude, que ajude as pessoas que tiveram ou que estão também naquele ponto que eu estava, que era, quero coisas fáceis,
porque Uhum. neste momento não posso complicar, porque eu não sei ainda bem mexer o que é um tofu, ou lembrava-me, pronto, eu já fiz o livro em 2016, portanto 3 anos, já era vegana há Pois, 3 anos, portanto já dá para já, saber. mas já dá para saber, mas andei um bocadinho para trás na minha ideia de saber o que é que eu senti. Então a ideia Sim, do sim, livro simpatia foi pelos que estavam a passar pelo mesmo e que não sabiam mesmo. como fazer, não é, no início. Sim. Exato. Então, a minha ideia era, a minha maior dificuldade na altura foi saber cozinhar bem, então, e ter ao mesmo tempo criatividade, queria fazer muita coisa. Então, o livro, a minha primeira ideia deste primeiro livro, da Cozinha 100% Vegetável e Saudável, era que todas as receitas do livro tivessem os ingredientes dos supermercados. Que fosse Ok, sem ter que ir algo às que, lojas especializadas, certo? assim, era a minha ideia, porque se eu disser a uma pessoa que não comas carne, não comas leite, não bebas leite, não comas ovos, agora metes a farinha X, não metes açúcar, metes stevia, se não, não metes Todas ovos, as coisas metes dizem, não sei o que vinhaça. é. Isso é o que é Claro. mais um bocadinho, era uma cozinha muito complicada. Então eu queria um livro muito simples, para a transição. E depois tem os substitutos que as pessoas que já tenham um bocadinho mais de mão e que já estejam mais habituadas fazem a substituição. Se eu tiver lá açúcar, a pessoa não precisa pôr açúcar, mete Faz outra coisa. Claro, já estiver noutro nível, exatamente. digamos assim. Sim, exatamente, depois, exatamente, num hábito diferente. E as receitas também são simples, para o dia a dia. A pessoa chega a casa e olha para um livro de receitas, e isto é tão complicado. Eu queria um livro também assim, rápido. Está aqui um esparguete com tofu, uma coisinha assim, Claro. mas também tenho umas receitas especializadas para aqueles momentos em que a pessoa hoje quer estar na cozinha e quer Tem fazer tempo. uma coisa. Nós não E temos tem sempre tempo. né? A vida Sim, está... fazer-se um prato requintado, não é? Eu confesso que gosto gosto do trabalho de estar na cozinha. Por acaso gosto. Sim, eu gosto também da envolvência, sim, também. Mas depois tem dias em que também me quer despachar. Não temos tempo. Na verdade, que não temos, nós temos a vida é. complicada, não é? Temos tantas coisas para fazer que não dá sempre para estar com aquele prazer Pois. que temos, não é? Mas Então, ter as duas possibilidades. deixa-me só interromper-te para dizer o seguinte: há bocado, quando tu estavas a contar como é que tinha sido ou o porquê da tua transição, daquela conversa do rapaz à tua beira, o Cláudio Porto, que esteve cá na outra semana, disse-me que não sei se as pessoas sabem quem é o Cláudio, mas é mais ou menos o fundador do grupo Mundo Verde, do Facebook. E então, o Cláudio disse que, ao menos, o rapaz que falou contigo abordou o assunto de forma calma, porque alguns veganos estão agressivos, né, na forma de abordar os que não são, e em vez de efeito positivo, causa efeito negativo. Né? E então ele estava a comentar também que em 2002 de facto não existia a oferta que existe hoje e não existiam as superfícies que existem hoje. Eu tenho ideia de que quando nós queríamos comprar qualquer coisa diferente, né, que agora nós temos em qualquer lado, nós tínhamos sempre que ir às lojas vegetarianas, às lojas, eram mesmo todas especiais e só haviam pequenas, numa terrinha qualquer, no centro da cidade ou assim, mas não havia nos arredores. E agora a gente tropeça em tudo quanto é produto, até os supermercados pequeninos têm produtos para nós, não há dificuldade. Até porque feijão vende em qualquer lado, mas... Mas quando a pessoa quer assim um miminho diferente, e sabe tão bem ir ao supermercado e vermos, já é isto, ai que bom, sabe bem, porque não é que nós tínhamos que precisássemos muito daquilo, mas sabe tão bem saber que o mundo está a abrir portas para todos e que é um caminho que está-se a fazer tão abertamente mas é engraçado te estar a dizer isso porque quando eu fiquei deixei de comer a carne, pronto, para mim era, até às vezes me diziam pronto, isto realmente não estávamos assim numa altura assim que fosse muito conversada sobre este assunto, mas diziam então e o que é que então, e o peixe também sofre, e eu dizia o nosso ego, não é, de arranjar uma desculpa que é para poder se justificar, não é, sim, mas eu não sou feita de peixe, sou feita de carne. Os argumentos, não é? Os argumentos. No nosso caso, na nossa língua, é a semântica da carne, né? Nós temos carne. Pois, só que depois esqueci-me que depois quando em 2013 tornei-me vegan, esqueci-me dessas minhas desculpas que eu dava e na realidade quando eu me tornei vegan eu lembro-me que tornei-me uma vegan um bocadinho bruta também,
Então, eu tive depois de tomar consciência e limpar essa parte em mim de que assim Eu acho não eu ia eu chegar acho lá. que e por acaso acho que passamos todos por isso, porque eu acho que já comentei isso noutra conversa com outro convidado. Eu acho que no momento em que nós fazemos a transição completa da nossa mente e que não há volta a dar, né, Uhum. a gente tomou a decisão por razões éticas ou por razões de saúde e sabemos que não vamos conseguir voltar atrás, nós estamos tão focados de que aquilo é a nossa verdade, que nós temos que passar a mensagem. Mas E e é interessante porque, na maior parte das pessoas que passaram por cá, à conversa comigo, todas têm blogs ou todas têm páginas de Facebook ou assim que estão a passar a palavra, porque não se aguenta chegar a estas é, conclusões, né, digamos assim, chegar a este lado da vida e depois não querer fazer o mesmo pelos outros, fazê-los passar com menos angústia pela transição, porque eu acho que todas nós passamos, ou todos nós passamos por um bocadinho de angústia nos momentos de, ou porque não tínhamos acesso aos alimentos, ou porque não sabíamos. O tofu para mim foi uma daquelas coisas complicadíssimas. Eu estava grávida da segunda gravidez e eu já não comia alimentos de origem animal há muito tempo, mas não engraçava com tofu e precisávamos de aumentar o meu aporte proteico e, pá, o tofu é porreiro porque não tem outros problemas, comes tofu. E disse, mas eu não gosto disso, aquilo tem sabor, não sabia nada. Mas eu sempre que metia o tofu em qualquer coisa dizia, sabe-me a tofu, eu não conseguia comer. E é engraçado que a meio da gravidez, mais ou menos, não sei porquê, já não me lembro como, mas aprendi a cozinhar tofu. Aquilo tinha que se ai, temperar. Não era aquilo cru, quase, né? Só se fervia para tirar bactérias, mas e nessa altura eu disse: isto é tão bom! E agora sou ai, é fã, tão bom. Ai, é bom, é delicioso. mas demorei. E há muita gente que eu conheço que está a fazer a transição e depois diz: não sei como é que tu consegues comer aquilo não sabe nada. E eu penso: olha, outra no mesmo caminho tortuoso de que não se conseguem comer os produtos porque não sabem fazê-los, né? Porque não tropeçam nos Sim, sites certos. É tão engraçado. sim, eu também senti, na altura do tofu, senti apenas nesse dia, no Natal, e depois aí percebi, ok, tenho mesmo que cozinhar isto, mas eu lembro-me que tudo o que tivesse assim, por exemplo, a soja, ou Uhum. iogurte, ou bebida de soja, na altura não havia outras bebidas, só havia a bebida de soja, Claro que não. ou só havia. Eu nem me lembro das ver sequer, só me lembro mesmo da bebida de soja. E então, quando eu via, ainda me lembro que em 2005, Eu ainda não um, gosto. um, pois eu, entretanto, aprendi, quer dizer, simples sozinha, sem nada, não. É isso, nem Mas pensar. Uso em agora, receitas, faço bolos com bebida sim, de soja, mas ninguém me apanha a beber bebida de soja sozinha. Não. sim, assim, com um chocolatinho, com um café, isso as pessoas já são capazes de gostar mais. Pois, é isso. Às vezes temos que saber, e ao mesmo tempo depois o nosso paladar também vai se Muda. habituando, Sim, 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 e sim, vai sim. mudando, sim, vai Eu já se. consigo comer iogurtes de soja e não conseguia. E foi uma questão de Pois, hábito. Fui é uma fui questão de hábito, é. testando, depois o cheiro deixou de me incomodar. Lá está, eu também tinha muita vontade de gostar. E faz parte nós Pois, gostarmos, sim, né, isso sim, também também, faz parte sim. para a mudança. Aí sim, eu lembro-me que depois em 2005, ainda antes de 2005, ainda um colega meu deu-me a provar um pacotinho mesmo, que era um pacotinho pequenino. Olha, cara, bebe, isto é muito bom, tudo por cima, como não comes peixe. E eu, o que isso tem a ver? Na altura eu Não tem estava assim, nada. Isso é eu engraçado. depois vi, isto está tão mal. Entretanto, hoje, já, claro, se a gente mostrar uma coisinha ou utilizarmos nos bolos e isso, Sim, isso faço muito aí, bem, eu não sinto nada. E a papa de manhã, por sim, exemplo, sim. eu como papas de aveia todas as manhãs e faço com leite de soja, só que lá está, eu ponho coisas e ela fica Pois, temperada, não é? Ou tem exatamente, sim, sim, alfarroba, sim. ou tem E canela, não ou tem se limão, sente. aquilo muda Pois, e eu deixo de sentir o sabor da bebida de soja, mas simples confesso que não. Mas sei que ela pois em sim. termos nutricionais é a mais indicada, porque é a que nos traz mais coisas boas, e as outras não têm tanto disso, não têm tanta proteína, não são tão interessantes. Se calhar são Uhum. mais palatáveis. A da aveia acho que é a mais palatável de todas, que quase toda a gente gosta da bebida da aveia, mas a de soja é melhor para a saúde, pelo Uhum. menos. E é bom, no fundo, haver um leque grande para todos Sim, os sim. gostos, todos os pensamentos. É bom para que. É isso Agora que eu agora há acho para que tudo, prefiro. quer dizer, há Agora, tanta bebida vegetal, mas tanta, que são caras, a maior parte delas são caras, as que são de frutos secos são bastante caras, mas há para todos os gostos, bolsas e é super fácil. E depois há outra coisa interessante que é, que dá para dizer a quem nos está a ouvir e que se calhar não gosta das bebidas vegetais, nem todas uhum. são iguais. A bebida de soja de uma marca não tem o mesmo sabor da bebida de soja de outra, mesmo que seja
simples, né? Não tem o mesmo sabor. Ou porque eles fizeram de outra forma, mesmo o processo de fabrico transforma, e elas não são todas iguais. É como as da aveia. Eu gosto de umas marcas, mas não gosto de outras. Portanto, Pois é, a Cláudia está a dizer que prefere a de arroz. A de arroz é docinha, Cláudia. É muito docinha. Parece que já está pronto. Por isso é que eu digo, é experimentando, não é? Ir experimentando. Sempre com o coração estou a fazer Com por vontade, bem, estou a fazer por bem, com de gostar, vontade. não é? É isso, é o caminho quase todo percorrido. É só fazer um cliquezinho. É muito mais fácil. É Olha, portanto, verdade. não tiveste contratempos, então, se a família disse logo que sim, se a mãe disse logo que sim, não foi assim complicado. Não, depois quando eu me juntava com alguém da minha família, se fôssemos fazer assim, por exemplo, um almoço em família, eu preparava, sempre lembro-me que uma vez fomos fazer assim um almoço em que eles iam comer uns peixinhos, sardinhas. Eu já estou um pouco falta da comida. Claro. Aqueles que baixinha, tenho que falar assim. Então, o que é que eu fiz? Bem, eu queria uma coisa que assemelhasse mais ou menos ao estar ali, não queria só estar ali a comer arroz e então fiz espetadas. Porque também ao mesmo tempo, se eles traziam uma travessa, eu também trazia uma travessa. então fiz umas espetadas. Fazias a mais, confessa, fazias a mais. Sim. E depois, claro, que há aquela parte da família que diz, ainda sabes o que perdes. Eu assim, eu sei o que perdi há anos e que tomei agora consciência que não quero. E claro que ofereço-me, e oferecia isso, claro, é sempre bom também nós fazemos só que lá está, a pessoa do outro lado vai ter o mesmo choque que nós também tivemos na primeira vez, apesar de agora estar bem condimentado e estar bom, é isso que no fundo depois eu tive que começar a compreender também, cativa também, já estar um bocadinho mais, nós começámos a fazer ainda sem sabor, e quando nós vamos dar a alguém, já vamos dar, olha, isto é mesmo muito bom, e pelo menos já está muito melhor. E nós já testamos durante anos, não é? E já testamos durante anos, sim. Se bem que depois, lá está, depois o que eu achava engraçado é que, às vezes sem graça nenhuma, é que quando eu fiz a tal transição para o veganismo, eu como não estava bem, porque a gente vê tanta coisa, sabe tanta coisa, tomamos tantas consciências, tantas coisas, então cai ali um bocado de energia, não é? Assim, é pesado naquele momento. Então, parece que não, mas eu atraía sempre pessoas que me vinham falar, hoje almocei um peixinho, hoje comi não sei o quê, e eu... também estavas sintonizada que as pessoas estavam a querer falar do animal. Então eu ficava... E eu ficava ali, mas isto... Entretanto, depois comecei a perceber que, ok, é de uma forma mais suave, mais amiga, e a partir daí houve muitas pessoas que apenas a comunicar, elas depois foram fazendo também as transições e depois, passado uns anos, me diziam, olha, eu desde daquela conversa que tivemos que, olha, comecei a sentir também que não queria, comecei a mudar a energia, muitas pessoas começaram a dizer e isso, que giro, então vale a pena falar sobre isto vale mesmo a pena. E mesmo... É muito engraçado. Eu acho que eu agora tenho que dizer olá ao Ganso, que está a dizer boa noite de Berlim. O Ganso também já esteve aqui à conversa comigo. E eu lembro-me de que, por exemplo, há dias uma das minhas crianças, a criança mais nova, fez anos e eu fiz uns bolinhos e depois acabei por dar ao meu namorado para levar para as pessoas que estavam na casa dele na altura, que ele tinha visitas de fora e os bolos eram veganos, né? Pronto, e eles não sabiam. E então, eu vi-os depois no dia seguinte, então que tal, gostaste dos bolinhos? E eles disseram, não, os bolos eram muito bons, estão muito bonitos e tal, e não sei o quê. Só que eles não tinham consciência real de que os bolos eram veganos, né? Porque também não eram pessoas que cozinhassem e não se lembraram que os bolos tinham coisas que não é suposto, que eu opto por não comer. E então eu disse, os bolos não tinham ovos, não tinham manteiga, não tinham leite. E um deles ficou assim a olhar para mim de olhos bem arregalados e disse, não tinha isso? E eu disse, não tinha. Chamou a mulher e disse, olha, os bolos de ontem não tinham aquelas coisas. Ele passou meia hora à vontade a dizer às pessoas todas que tinham provado, tu lembras que o bolo tinha assim, era bom, não era? E a pessoa dizia que sim, na minha frente. Não, é bom, era mesmo bom. Olha, não, estás de parabéns. Não tinha aquelas coisas, dizia ele. Parecia uma campanha, sabe? Muito giro. Olha, foi tão interessante. Porque eles não lhes tinha caído a ficha de que os bolos têm coisas proibidas para mim, né? Que eu opto por não comer. Pois,
E mesmo sabendo que tu não comias, não lhes, Não lhes caiu a ficha, essa é a não parte lhes queriam interessante, fingir que giro, é sim, sim, aquela coisa sim. do não se come carne e eles também já tinham percebido que não comia peixe também, não é, porque era animal. Uhum. Mas não tinham atingido a questão dos ovos, porque o bolos têm que ter ovo, não é, e então não tinha. Uhum. Depois no caso dos meus também não tem açúcar, e então eles eram assim: "Como é que mas aquilo era doce, como é que não tinha açúcar?" Eu disse: "Tinha fruta, tinha tâmaras e tal, mas não tem Câmaras. açúcar, aquela coisa branca." E eles estavam espantadíssimos, mas demorou. Há pessoas que mas ficaram cativados também, né, que queriam comer mais bolos e queriam receitas e queriam aquelas coisas todas. Mas também não fiz uma campanha do não comas nem nada, foi mais o toma lá para provar que Uhum. comida é boa, não é? É, exatamente. Hoje é das campanhas também, a palavra também já está muito espalhada, já praticamente todas as pessoas já ouviram falar. Eu lembro-me que na altura, quando eu Sim. dizia que eu não como carne, a primeira coisa que me diziam era que religião é que tu segues? E eu, não é religião nenhuma. Mas não, tu não podes comer? E eu, não, eu Mas poder faz-te posso, mal, eu não não era quero. aquela coisa do faz-te mal? Faz. É, isso. Obrigada. Exatamente. Hoje em dia, se eu disser, eu sou vegan, ok, já eu não tenho que explicar, porque quando eu dizia sou vegan, o que é isso? Então não como carne, não como peixe, não utilizo Sim. roupa de origem animal. Dizia assim, hoje em dia basta só dizer, sou vegan, pronto. Já há Toda a muita gente. gente que sabe o que é que isso implica, não é? Mas não são Sim, sim, todos, sim. ainda há assim umas quantas que tropeçam, que acham que não é a mesma coisa, mas pronto, mas Pois. também são as Mas pelo menos definições que na alimentação já sabem, não é? já sabem já, que não se come Já, nada. já, assim, É muito que engraçado. às vezes ainda me perguntavam, então, mas e arroz, tu comes? E eu, sim, então. Sim, e a gente diz assim: "Isso é um cereal, isso também podes Depois, comer." e às vezes eu perguntava assim, mas frango tu podes comer. E eu, sim, porque o frango cai das árvores. Eu não, frango também Essa não. já me aconteceu. Essas, pois, e o fiambre era muito fiambre, mas o fiambre não é carne. E eu dizia, claro que é. Nem o Pronto, esta. atum, porque o atum vem numa Eu, lata. é um eu atado. Então, assim, aí ao início ainda senti essa parte tinha que ainda ser muito explicada. Hoje em dia já não noto, Mas sabes, já. eu por acaso a gente está-se a rir, mas eu lembro-me de ser mais nova e de, não ter feito a ligação de que o Assim como atum era um eu. peixe, Sim, sim. porque na minha casa nunca se comeu atum fresco, comia-se sempre da lata. Eu já era adulta, muito adulta mesmo, tinha pai 30 anos, quando tomei consciência de que o atum se podia comer em posta. Não tinha percebido. Pois, A gente ouve notícias e vê várias coisas e sabe o nome, que há um peixe chamado atum, mas não faz as ligações. sim, E sim. depois os hábitos, não é, da família, aquele que nós não questionamos. Eu só tinha latas em casa, portanto, percebia quando mudei para esta vida, percebia as pessoas que me ofereciam atum, porque eu também Sim, sim. demorei a perceber, não é? Eu também percebi, até porque a primeira coisa que quando o rapaz me disse, estás a comer um animal, eu, um animal, onde é que ele está? Eu estava a comer um maçãs com, não sei se era um género de um prego, talvez, mas Sim, comprida, já não sei o que era, e para mim aquilo não era carne, eu nem me apercebi que era um animal, para mim era uma aposta de quê? De um produto. pois, Eu ainda, as coisas ainda mais óbvias, para mim, não encaixavam. Para mim, as prateleiras não tinham animais, tinham produtos. E sim, por isso, sim, durante um quando, tempo, muito, sim, por isso, quando as pessoas me diziam que, então isto como, eu nunca levava a mal, aliás, nem tinha nada que fazer, não é? Era sempre, eu explicava e sempre com gosto, sempre com muita vontade de. Mais a pessoa que se está a falar é que tem interesse de sim. saber alguma coisa. Eu então, ao início, achava que tudo era um produto. Acho que me tinha feito uma associação, apesar de se calhar sabia, não é? A gente se calhar sabe, mas parecia que não fazia uma associação. Eu concluí quando de facto fiz a transição, concluí que quando eu era mais nova já tinha tido essas questões todas, porque eu já não comprava frangos inteiros, porque era incapaz de partir o corpo do animal para cozinhar. Comprava os pedaços, mas Uhum. o corpo era incapaz. E isso eram as coisas pequenas que me incomodavam desde pequena, mas que eu não conseguia perceber bem porquê. E depois, quando fiz a transição, Giro. percebi todas Uhum. as minhas as partes que me incomodavam da vida, da exploração animal, da minha tia Uhum. a matar galinhas, por exemplo, quer dizer, tudo isso sempre me Sim, fez muita sim, sim. só que eu não agi, porque não tinha capacidade nem informação para agir. E a vida era assim, foi assim que eu fui ensinada,
e, portanto, demorei para perceber. Mas quando finalmente percebi, houve muitas coisas que eu entendi para trás. Mas agora, voltando atrás na conversa de cativar as pessoas, o Cláudio está a comentar que leva salame para os putos do trabalho. E que apareceu no outro dia num bar, no bairro Alto, onde trabalham uns amigos dele, e que levou-lhes um bolo vegan. E que eles andaram toda a noite a falar do bolo e a comentar. Portanto, o resultado que ele queria era esse, né? Falam, comem, e depois vão ficar curiosos. Sim. E depois partilham e isto, claro. Isto é assim, a palavra passa a palavra, tem muita força. E aí depois as pessoas ficam curiosas. Deixa-me falar agora aqui de outra coisa. O Ganso também comenta que gosta muito de surpreender as pessoas com bolos e sobremesas veganas. Lá está. Pois é. Eu acho que há muitas pessoas que querem mudar a alimentação e que desejam não comer carne nem peixe, mas depois fraquejam cada vez que vão a uma confeitaria, porque tem os bolos e o cheiro, né? E é difícil, e nós ainda não temos, apesar de haver já muita oferta, ainda não temos em todas as pastelarias bolos para nós. E, portanto, temos mesmo que escolher não comer. E eu acho interessante que a gente consiga fazer coisas tão lindas, porque de facto os nossos bolos são bonitos e são saborosos. E repara, a minha própria mãe, que sabe que eu não faço nada, há anos que eu não cozinho bolos com produtos de origem animal, fiz esta semana um bolo que ficou muito bonito, apenas porque a forma era diferente. Mas ele era o mesmo bolo de sempre, só que estava muito bonito. E diz ela assim, como é que tu conseguiste que ele... Foi tão engraçado. Mas, ó filha, está tão fofinho. Como é que tu conseguiste que ele fosse tão fofinho? Mamãe, é a receita do costume. Disse-lhe logo que a forma é mais bonita. Disse ela, mas está tão fofinho. Ela insistia no fofinho. Achar que eu tinha posto qualquer coisa estranha. Mas não, era um bolo dos outros. Assim consegue convencer as pessoas. É muito engraçado. É muito giro. É isso que depois sabe bem, depois a outra pessoa do outro lado, uau, é bom. E é possível. É possível, sim. Fica lá a sementezinha a germinar. Exato. Olha, voltando aos teus livros que estão aí atrás, mostra-me, tens as 3 capas ou só tens 2 aí atrás? Tenho aqui 2. Então, eu tenho 2 livros lançados. Fiquei com a ideia que tinhas 3, não sei porquê. Então, este aqui... 2 é muito bom. Mas é muito bom. 2 é o número da partilha. Claro, então, este aqui é o Cozinha 100% Vegetável e Saudável, que é o primeiro, que é aquele que... Isto fica melhor assim, a câmara. Que é aquele que ajuda... Como? Vai mexendo por causa dos brilhos, que quem está em casa depois vai vendo melhor. Pois, exatamente. Que este aqui que é o que foi o primeiro, que tanto um como o outro tem todos os ingredientes, são sempre do supermercado, porque eu quis que fosse acessível a todas as pessoas. E gratidão! Lá, logo, tem esse. Gratidão! Eu espero que ela goste bastante. E porque ele tem receitas assim, é bom para quem está a transitar e é bom para quem já é vegetariano, vegan, que siga algum tipo de alimentação, portanto, porque eu para além, e este aqui, este passei, por falar assim em bolos, este aqui é talvez assim, este tinha que falar porque tenho que falar porque realmente ele é mesmo muito, muito bom. Há dias eu voltei a fazê-lo. Este é tipo um bolo de bolacha, só que sem manteiga. É um bolo de bolacha sem manteiga. Ou seja, é feito com chia. Tudo assim muito semelhante ao bolo de bolacha, mas depois com chia. E fica tão bom, tão bom, tão bom. Ainda há dias eu fiz e agora calhou na página. Este é muito, muito, muito bom. Se calhar ela possa já ter feito, mas se não, é uma boa opção. Então, aqui o que eu fiz neste livro foi seguir um conceito tradicional dos livros, para as pessoas que tivessem outros livros. Não estranharem a forma da apresentação. Exatamente. Por isso, então o livro começa com as entradas, com alguns pequenos almoços também. Depois também tem para fazer pão, porque na altura também o pão eu não encontrava pão que fosse mesmo vegan, então também tem. Hoje em dia, pão, não dá para perceber. Sim. Depois era assim, coisinhas que a pessoa... Pois, como havia muitos, eu também fiz. Olha, se a pessoa quiser assim... E depois todos os pães que estão aqui têm uma receita associada que é necessário um pão, e então se a pessoa quiser faz tudo e fica mesmo tudo uma mesa toda feita pela pessoa. A caseirinha, exatamente. Tem assim os brioches, tem assim este pão para fazer os burgers também, porque também tem burgers aqui, então também tem o pão. Tem tudo assim, tem umas bolinhas de água, porque também tinha aqui umas seitanas
porque seitanas Certo. é o mesmo É que aqui o bifanas. novo nome das bifanas. Das Bifanas. bifanas, que também está aqui a receita. Olhem, que é esta mesmo. É essa, vamos ir. Exatamente. E depois tem as sopas também, tem os acompanhamentos, tem leguminosas, tem saladas, e depois também tem as sobremesas, né? Porque o livro Bem também tem que precisamos precisa de ter sobremesas. das sobremesas também, claro. E tem esta aqui que é bastante conhecida, não é? Olha, tu desculpa interromper essa delícia. Oh, Cláudio, vais-me obrigar a pôr um comentário teu aqui. Bom, Bolo de bolacha, já fico os calores nas partes. Caralho. E é isso. É que é mesmo delicioso. Ainda há dias é que eu fiz e eu assim, ficou mesmo bom, não consigo. Eu sei que sou suspeita. Ai, mas eu não sou nada suspeita. Eu vou ter que ver isso porque eu não gosto nada de bolo de bolacha, honestamente. Nunca gostei. Porque sempre me incomodou a questão de comer tanta manteiga em quantidade. Manteiga, Mesmo, pois. pronto, mesmo quando eu comia de origem animal, não era a questão do animal, era a quantidade de gordura saturada que eu ia comer. Como é que era possível as pessoas Fazia-me conseguirem, imensa com confusão também. consciência limpa, comer aquela quantidade toda? Fazia muita É confusão. verdade. Agora, Este aqui assim, a tem coisa já vai. zero manteiga. Pronto, Zero então manteiga. assim já vai. Então este, pronto, foi o livro que, o primeiro, para ajudar e para que tem aqui pequenos almoços, queijos, molhos, massas, sopas para as principais, acompanhamentos, saladas, bebidas, sobremesas, tem aqui bastantes... Claro. E depois também aquela parte informativa, não é? Ao início, falar sobre a alimentação, os principais... alguns alimentos, Sim, né, que nem toda a gente sabe o que é. sim, as substituições de alguns alimentos, uma informação aqui sobre a parte de quem ficou mesmo com o que é um vegan, etc. Depois também o zinco, o cálcio, o ômega, assim umas informações para a pessoa ir mais confortável Nas opções, claro. Nas opções também. Este, Olha, pronto, foi o primeiro. o Artem, eu não sei dizer o nome, mas acho que é Artem Omanets, disse que o bolo é um espetáculo. É o meu namorado, ele gosta mesmo bastante. É suspeito. É um suspeito, mas ele só fala por amor. É um suspeito que ele está sempre assim, ai, aquele bolo, faz aquele bolo de baixa. Esse é mesmo muito bom. E depois, pronto, depois este aqui, o bebê mais novinho dele, cozinha com os chakras, onde eu faço uma junção já entre a alimentação e a espiritualidade. Ou seja, também... as duas vidas. Exatamente. Ou seja, neste aqui, as receitas também sigam o mesmo conceito, receitas com ingredientes do supermercado, para ser acessível a todas as pessoas também. Quem quiser opta, pode ir às lojas especializadas, claro. Eu não estou a dizer para não irem àquelas lojas especializadas. Este livro é para todos. Facilitar a vida ao cliente comum. Exatamente, sim. Depois cada um de nós, assim como as substituições, depois cada um de nós escolhe aquilo que quer fazer. Neste livro já segui um conceito assim mais também de não ter glúten, não ter açúcar também refinado, pronto, seguir, mas ao mesmo tempo deixo sempre as opções para quem quer e que sim, e que também não quer assim fazer já assim, não quer baralhar muito, quer seguir o conceito natural. Então este é o livro. Então este aqui já é do ano passado, foi lançado o ano passado. É recente. Temos aqui um livro fresquinho. Tipo, aqui, é um livro fresquinho da Karina. Que tem aqui informação sobre os chakras. Depois, os chakras são energias que nós temos ao longo do nosso corpo e cada um deles, para explicar o que são os chakras, né? Porque cozinha com quem? Não é? Os chakras são campos energéticos que nós temos ao longo do nosso corpo e são vários, os 7 são os principais e cada um deles está relacionado com algo da nossa vida. Ou seja, por exemplo, o segundo chakra, que é o sacro, tem a ver com as emoções, com os relacionamentos amorosos, ou o nosso relacionamento connosco próprios também, com a nossa criatividade, com o nosso trabalho. Então, se esse chakra estiver desalinhado, a vida às vezes pode não estar muito facilitada nesse campo. Então, o que é que a gente pode fazer para alinhar? Para além de haver várias formas de alinhar, os alimentos também têm cores, os chakras também têm cores e energias. Então, a pessoa ter consciência, e claro que não tem que fazer um prato todo laranja, é ter consciência de que, ok, vou fazer isto aqui contanto que estou a equilibrar, é o que eu preciso mais. E é engraçado que
no início deste ano eu fui à SIC Mulher e falei, referi a parte desse chakra e depois, entretanto, quando terminou o programa, uma senhora que estava na câmara, ela disse, engraçado, tem a ver com as emoções, e então é engraçado que ela disse-me, quando eu era mais novinha, os meus pais ficavam muito tempo fora, eu ficava muito triste, então eu comia muitas laranjas e eu dizia que era para me equilibrar as emoções e ela era muito pequenina e ela dizia que comer laranjas deixava feliz. Então eu achei muito giro porque realmente os alimentos têm todos fazem-nos algo, trazem-nos algo, assim como o chocolate faz alegria, não é? Sim. É assim mais conhecido nesse aspecto. Então aqui tenho uma breve explicação de cada chakra, portanto cada um tem uma cor específica, desde o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul clarinho, azul escuro e depois o laranja. E eles estão ao longo do nosso corpo e depois eu vou explicando e depois dou sempre o que é o chakra, quando é que ele está desequilibrado. É assim. Eu esse não conheço. Este aqui está muito, e depois também está muito bonito por dentro, está muito interessante visualmente, também muito engraçado. Aqui quando é que ele está desequilibrado, quando é que ele está em excesso, porque às vezes pode estar o chakra, pode estar em excesso também. O que é que ele afeta na saúde, por exemplo, problemas às vezes, por exemplo, no caso do coração, problemas cardíacos, este aqui, por exemplo, pode às vezes atacar mais a parte respiratória, porque o chakra do coração fica nesta zona aqui, então tudo que estiver nesta zona pode ficar afetada. E depois dou assim uma ideia dos alimentos que podem ser consumidos para ajudar neste chakra, e depois tenho mais para a frente uma breve introdução, e depois tenho assim várias corzinhas, e depois aqui como é que funcionam os chakras quando nós comemos, porque os chakras na realidade começam de baixo para cima, e eu aqui faço um apanhado de os chakras na alimentação, no fundo, é de cima para baixo, porque nós primeiro pensamos, depois visualizamos a comida, depois comemos, depois sentimos a comida, aqui começamos a é isto mesmo que eu quero dar a descer, e depois vai por aí e já sabe o resto. Então, depois aqui, tem aqui uma grande... fenómenos naturais do corpo. Tudo fenómenos naturais. E depois tem aqui uma grande tabela com muitos alimentos, muitos, e depois onde é que eles pertencem ao chakra. Sim, de forma mais... De que forma é que eles equilibram as outras... Exatamente. Sim. E depois entram as receitas. Claro que tinham que haver aqui as receitazinhas. Deixa-me ver assim, que possa assim mostrar assim umas que sejam interessantes. Aquela que surgir aqui. Por exemplo, tenho aqui um pão com chouriço. Chouriço vegetal. Há bocado a Filó falou em couve lombarda com salsicha. Faz parte das tuas receitas? Faz parte deste aqui. Sim. Ela gosta, ela comentou. Gratidão. Eu gosto, é uma receita que eu gosto tanto. Eu tenho que entrar neste que eu gosto mesmo muito. Depois tenho aqui assim, tenho algumas entradas também, assim umas espadazinhas de fruta, porque a fruta tem várias cores e a fruta pertence ao chakra da garganta. Seja a cor que for, a fruta pertence ao chakra da garganta. Então, pessoas que tenham que falar muito, ou que tenham que energizar o chakra da garganta tem a ver com a nossa verdade, a nossa comunicação, aquilo que passa, no fundo também os pensamentos, porque se nós pensarmos pensamentos muito negativos, acabamos por estar a verbalizá-los também no pensamento, então mas estamos a verbalizá-los cá dentro, então se a pessoa sentir que realmente tem que equilibrar um bocadinho aqui os pensamentos, aqui as minhas palavras, seja qual for a cor, mas depois há umas que têm mais força do que outras. E depois tem sopas também, segui também o mesmo conceito de ter algumas sopinhas também aqui. E depois e está separado por cores, ou seja, começo nas vermelhas, são os mais vermelhitos, e depois vão dando para os tons mais laranjas também. Aqui tem assim, são ao mesmo tempo também algumas receitas que sejam fáceis e outras sempre a fugir. E assim, em princípio as pessoas que acompanham já são veganos, mas eu gosto ou são vegetarianos, mas eu gosto muito de mostrar esta receita. Esta é a receita da capa, que é todos os chakras, pois eles aqui estão. Eu estou aqui um bocado confusa com a câmera aqui. Ou seja, cá em cima diz que tem as cores todas. E eu, por exemplo, este aqui que é aquele bitoquezinho, quase. A comida tradicional veganizada. Exatamente, assim também. E depois tem
tem bolonhesa de lentilhas, e assim vai assim por cores dos chakras, e até chegar aos roxos, Ok. e depois, estou sempre a fugir, né? E depois tem os pequenos almoços também, novamente, e depois também tem sempre um sumo, tem aqui este bolo que também gosto Estou a bastante, é muito salivar, rápido de falar. Karina. E tem sempre um sumo da cor do chakra, um sumo e um batido também. Sempre, baba de camelo. Vou buscar Eu- isso. Quando Olha, fica assim, deixa-me aqui uma dizer só ideia. uma coisa. A Sílvia Rebelo apareceu para dizer que o livro Cozinha 100% Vegetal e Saudável foi o primeiro que ela adquiriu quando mudou a alimentação e recomenda vivamente. E Gratidão. faz as bolinhas de água muitas vezes. Sério? Ai, que O que são bolinhas de giro! água? Conta-me. As bolinhas de água são aquelas catirite que são para fazer as seitanas. Por exemplo, elas são as ok. bolinhas. Elas são muito fofas. É um pão. É um pão, sim. É um pão natural. São estas aqui. Vamos lá ver. Aqui Ai, tem assim. bom aspecto. Pronto, assim. Tem bom aspecto. E Mais depois, fofo. aquelas das seitanas são com estas bolinhas. Eu faço, por exemplo, quando faço as seitanas, faço o pãozinho. E Claro. fica. Olha, a Rita Correia, que foi quem te sugeriu tu vis cá conversar, a Rita diz que hoje Gratidão. não consigo assistir, veio cá só mandar-nos um beijinho e diz que tem o teu primeiro livro e diz que as roscas de canela ficam um espetáculo. E depois Que bom, comentou que bom, assim, que bom. como é que uma pessoa há de emagrecer? Comendo só uma. Claro. E dando o resto aos amigos, Rita. Tem que se dar Exatamente. aos amigos. Que giro, gratidão. Foi um livro que, como na altura, ele é muito, muito fácil de seguir. Eu acredito que também sintam isso. E foi mesmo, tanto um como o outro, foram feitos mesmo para facilitar a vida também, porque eu gosto. A vida das pessoas Assim, que estão a começar. eu gosto de cozinhar, mas eu também gosto de é para fazer, faço. Claro. E, O Cláudio há bocado disse que não conhecia o livro, mas que na verdade achava que a atitude correta era essa, era de arranjar forma de chegar a informação às pessoas sem complicações, né? Porque a ideia que é interessante que eu quando mudei para esta alimentação senti que havia muitos, eu já mudei em 2015, completamente em 2015. E então, o que é que acontece? Eu fiquei com a ideia de que quando eu ia a algum lado, a comida vegetariana era toda muito chique. Era um pratinho com um bocadinho de comidinha. Era tudo gourmet, né? Era a sensação que eu tinha. Em termos visuais, o que nos ofereciam era tudo assim muito chique. E então eu só pensava, mas eu não como assim. Eu como bem, gosto do que como, mas eu não como assim. E então achava que aquilo dificultava as pessoas comuns a terem acesso. Porque ficavam confundidas com a ideia de que era só para alguns. Que era elitista. E que iam ficar com fome. Sim. E que não é? Que não ficam nada. A comida normalmente mata a fome, porque é tão calórica que a gente ali com pouco fica, pronto, saciada. Só que eu acho de facto que é preciso que as receitas não tenham muitos ingredientes, por exemplo. Eu já estou muito familiarizada com eles e reparo que tenho receitas que eu própria crio que têm muitas coisas. E depois penso, porque todos os alimentos para mim já não são complicados e então aquilo tudo está na minha despensa, é fácil ir buscar. Mas quem não sabe o que é, pensa o teu armário, opá, só tu é que consegues fazer porque eu não tenho nada disso em casa. E de facto, se nós, quando formos criar alguma coisa para um público geral, temos mesmo que fazer esse exercício, que é pensar o que é que as pessoas típicas que ainda não fizeram a transição têm no armário. E são muito poucas coisas. Sim, por acaso, logo ao início, quando foi do primeiro, disseram-me, engraçado, eu ia fazer, agora até do segundo também já disseram, que eu comprei o livro e queriam logo experimentar, não é? Fazer uma receita, e cheguei à dispensa, tinha tudo o que estava lá. Disseram assim, que giro, que bom, que bom. Porque, de facto, tiveste esse pensamento, que era ter, digamos que, alimentos concretos para as pessoas que não têm... Sim, alimentos, mas já me disseram às vezes, por exemplo, então, mas o que é que são os cogumelos porotos? Eu disse, vai ao supermercado, perguntas ao senhor de vai, ao senhor que trabalha lá, cogumelos porotos. Eles vão tentar, eu de certeza que em qualquer supermercado grandinho, normal, encontras os cogumelos porotos. Ou seja, todos, já desde sempre tive
essa ideia tem que haver no supermercado. Eu ia ao supermercado quando fazia as compras para fazer o livro, ia ao Sim. supermercado, ia com aquela ideia, hoje eu vou fazer esta receita, chegava ao supermercado, não tem isto, não vou fazer esta receita. Pois, Porque é mesmo uma a boa certeza forma que... de ver se é acessível. Pois, e depois ia assim a vários, aqueles assim mais conhecidos, que era para poder, pelo menos ao início Aferir talvez... se ia ter resultado, não é? Sim, exatamente, ok, vai, aqui assim, as pessoas vão a este. Ao início diziam-me que havia supermercados que não tinham certas coisas, mas que hoje em dia já tem tudo. Há em todo Já, lado. Mesmo os sim, pequeninos. hoje... Eu estavas a falar dos cogumelos e, de facto, até aquelas pequenas superfícies têm cogumelos. Podem não ter todos eles, mas os pleurotos agora já são muito comuns. Se calhar não têm Uhum. shimeji ou não têm eringe, mas o resto há muitos. Sim, pois, Pleurotos aparece muita gente. sim, eu não usei assim cogumelos assim muito mais estranhos. Foram esses foi por causa da sopa da canja. Faço canjinha de Que pleurotos também. sim, está no primeiro, também estava a Fica sopinha bem. de canja, não é? Que Sim. no fundo os pleurotos, como a gente pode desfiar, Fica com aquele aspecto. assim ficam com um Engana. aspectozinho, exatamente, que no fundo a pessoa acaba por... não é, porque às vezes as pessoas diziam-me que mas eu não preciso de seguir as mesmas coisas, e não é preciso, mas às vezes até mesmo, às vezes não é que seja assim desta forma, não é pela piada em si, mas é pelo, ok, é possível, a natureza dá-nos tudo, é possível, só o facto de dizer é possível, já apetece, é possível, então eu quero. Quero pelo menos saber que é possível. Eu confesso que sou da equipa que não quer comida veganizada, a tradicional, porque eu não era feliz quando comia a comida tradicional e quando passei a comer esta, passei a gostar de comer e de cozinhar, coisa que não fazia antes. E não preciso de fazer os pratos típicos veganizados, mas sei que a maior parte das pessoas deseja isso. Só se sentem confortáveis, né? Porque tiveram provavelmente vidas muito tradicionais, com as comidas em volta das mesas, e precisam muito de quando vão fazer a transição, de sentirem o mesmo conforto que tinham antes, que lhes dá a ideia de família. E, portanto, percebo que tenha que se fazer Às alguns vezes pratos às vezes é que visualmente engraçado. até sejam parecidos. Sim, às vezes é engraçado porque aquelas pessoas que sejam, por exemplo, veganas e que vão a uma família que não seja, e se a família for fazer um prato, a pessoa pode fazer o mesmo prato, então Sim. apresenta o mesmo prato, assim, olha, este aqui te fiz igualzinho, por isso a pessoa fica, mas tu podes comer, sim, está aqui, eu no site tenho algumas receitas e, por exemplo, na altura tenho o bolo rei, ou seja, a pessoa de certeza vai a um Natal, agora estamos quase perto do Natal, vai ao Natal e há lá o bolo rei tradicional e a pessoa leva o seu bolo rei vegan. Eu faço, é espetacular. Eu prefiro muito mais do que o outro. Eu, por acaso, faço bolo rainha porque não gosto muito de frutas cristalizadas. Faço o outro que é de frutos secos. Mas é qualquer coisa de fenomenal. E depois na Páscoa o flar também, na altura quando também tornei-me também vegan, também na altura eu quero um flar, eu gosto do flar, eu quero um flar, só que aquela coisa do ovo ali no meio, o que é que eu vou fazer com o ovo? Não havia nada, não encontrava nada e queria fazer um flar, gostava tanto do sabor do flar, apesar que eu não era assim muito fã, hoje em dia sou super fã. Então, na altura que estava a dizer o que é que eu ia de meter. Sim, é verdade. Mas disse ao meu namorado, eu quero fazer um flar, mas eu não sei o que é de meter lá dentro, mas eu quero pôr qualquer coisa no centro do flar. Eu disse, olha, mete uma maçã. Entretanto, eu fiz isso, meti uma maçã, bem, ficou viral. Flares com maçã cozida. Aquilo a escorregar e tal, o sumo da maçã é qualquer coisa. Ficou maravilhoso e hoje até assim quando vejo, assim que giro, a maçã pegou mesmo, flares com maçã. Há muitas receitas assim, sim, é tão giro esta evolução, vá. Olha, o Ganso mora em Berlim. Ele é português, é de Lisboa, mas mora em Berlim. E ele diz que um dos pratos favoritos dele e dos meninos dele é seitã à portuguesa. Ele também é da equipa das versões veganizadas das comidas tradicionais. Exatamente. Quem está fora do país tem mais vontade dos pratos tradicionais. Depois está fora, para sentir o conforto de Portugal, estou a brincar. Claro, tanto num livro como outro, encontram-se as duas coisas. Aqueles que eu eu. não conheço os livros, mas ficou curioso, portanto vais ter mais um cliente. Dois. Assim não. Eu também vou escolher. Eu, por acaso, já tinha visto o Cozinha 100% Vegetal e Saudável, eu acho que já tinha tropeçado nele, mas por acaso não tinha comprado.
mas o outro Eles não. estão os dois disponíveis na UC, por exemplo, na UC, na FNAC, na Bertrand. Na UC Exato, normalmente no é fácil. acesso normal. Sim, Sim, tanto eu um, acho que já tinha visto. tanto um como outro estão lá. E até acho que agora acho que há umas promoções aí no Bertrand, acho que havia. Depois, vamos lá. Promoçõezinhas aí. Agora com a chegada agora deste tempo, começa a haver assim umas promoçõezinhas. Pois já vem o Natal, é preciso oferecer livros, portanto já sabem. Vamos lá fazer campanha. Então é assim, a Karina Barbosa é autora de livros de receitas vegetarianas. Quem precisar de comprar prendas de Natal, sim, muito... Olha, eu gosto de dizer que é adepto da Bertrand. Pronto, lá está. Quem precisar de comprar Então está em promoção. de forma muito subtil, queira contaminar de forma positiva os amigos e a família, compra livros de receitas vegetais, sim, 100%, que assim já sabe que está a contribuir para o bem-estar da Karina e do mundo. Em geral, por causa do impacto, é assim mesmo. É mesmo. Boa campanha, gostei, gratidão. Olha, de nada. Olha, quero-te agradecer muito teres vindo conversar comigo. Gratidão imensa. Foi indolor, não gratidão. foi? Sim, muito boa. Não deu nada. Gostei muito da Pelo conversa. contrário, encheu o coração. Não, são boas. Eu confesso Encheu o chakra do coração. Da minha semana. Que giro. É a conversa com vocês. É mesmo engraçado. Sou mesmo feliz quando estou à conversa, é interessante. Sobre esta temática. Eu acho que é mesmo importante nós partilharmos assim de forma descomplicada, né? Como é que as pessoas fazem a transição, porque muitos dos que nos estão a ouvir identificam-se e depois até vão fazendo passinhos maiores e acabam por contaminar e inspirarem-se de forma positiva para uma vida assim um bocadinho mais levezinha, como a nossa. Sim. Não sei se ainda tenho um bocadinho de tempo, mas para dizer-se um bocadinho. A transição, por exemplo, da carne, quando eu deixei de comer carne, foi de repente, e não senti qualquer abalo na minha energia. E depois, quando eu deixei de comer os laticínios, ovos e peixe, eu fiz outra transição diferente. Eu consumi o que tinha em casa e já não comprava era mais. Então foi gradual, também não senti qualquer impacto, pelo contrário, o impacto que eu senti foi muito bom. Então, às vezes fica aqui... é para ficar aqui esta ideia de que há vários tipos de transições, não é? Que a pessoa pode fazer. E às vezes, por exemplo, tem em casa, consome o que há, quando deixa de haver, sempre vai ao supermercado, já comprou outras coisas e vai comendo. E renova. E renova, sim. E o estoque vai mudando. Eu confesso que quando deixei de comer, não consegui acabar o que tinha em casa e fiz como tu, dei a uma amiga. Pois, aconteceu da carne foi... Eu tinha era salmão, ainda por cima era caro, era, pronto, aquilo estava... Ela, mas não vais comer, isto é tão bom. Eu disse, não vou, não consigo. Eu cada vez que abro a arca e vejo aquilo, digo, não vou comer. E então acabei por dar também os alimentos que tinha em casa e comprei os outros. Exato. Sim, exatamente. Eu já na altura, engraçado, quando fiz a transição, eu já não tinha quase, tinha uma lata tinha umas latinhas aí de atum também, na altura já não tinha, acho que já nem tinha ovos, por acaso fiz uma transição naquela altura que a gente já baixa mesmo a dispensa, calhou bem. Que sorte! Só não sei se não me fazia assim alguma confusão, mas às vezes mesmo que a pessoa tenha a dispensa cheia, é uma transição que faz subtilmente, não é? Sim, mas também há muitas pessoas que fazem devagarinho e eu acho bem que também têm que se habituar à ideia, têm que aprender, algumas delas têm que aprender a cozinhar, né? Porque é um bocadinho diferente, não é muito diferente, mas é um bocadinho diferente, pelo menos no início, e é sempre bom fazer as coisas devagarinho. Eu tenho no meu site, eu tenho um curso que ensino a fazer receitas de tofu e mesmo a trabalhar o tofu, é para mesmo como se dá para quem já faz receitas de tofu, porque tem lá muitas receitas, mas é para quem, ok, tenho aqui um tofu, e agora? O que é que eu faço com este bloco? O que é que eu faço? Tenho várias receitas e como se manipula o tofu, não é nada, assim, mesmo para iniciantes, vá. Está bem. Exatamente. Olha, então visitem o site o bepurinside.com, certo? Querem ver receitas da Karina e mais o que ela tem publicado no blog dela, deem lá um salto e depois nós agora... tu e eu vamos dizer assim até já, conversamos já a seguir mais um bocadinho. Eu vou-me despedir das pessoas que cá estão, está bem? Ok, mais até já. Obrigada. Gratidão imensa, gratidão. Nada, até já. Até já. Nós vamos então agora conversar. Eu quero muito agradecer a vossa companhia que vieram cá conversar connosco, vieram fazer comentários e vieram dar muitos mimos à Karina, que é sempre bom quem cá está a receber miminhos de quem está desse lado. Agradeço-vos muito terem aparecido. Para a semana há mais conversas sobre vidas vegetarianas. Até lá, espero que vocês se divirtam, tenham uma boa semana e muitos beijinhos.
Até lá.